Espaços liminares, um dos temas mais famosos da internet. Lugares conhecidos, mas ao mesmo tempo completamente vazios e te causam uma certa nostalgia e estranheza ao estar presente em um lugar isolado onde só tem você. Esses lugares causam uma certa estranheza, porque ao mesmo tempo que parece que ele foi construído por humanos, parece também que você tá num sonho surreal. E o lugar mais conhecido para escrever espaços liminares são elas, as Backrooms. Olá, criaturas e seres de outro mundo, tudo bem? Eu me chamo Scarlet e hoje vamos entender o conceito de espaços liminares e por que as Backrooms ficaram tão famosas ao redor desse conceito. Primeiro vamos entender o conceito de um espaço liminar e depois vamos falar sobre as Backrooms. Bom, como eu havia dito na introdução, espaços liminares são basicamente lugares conhecidos, mas que estão completamente vazios e isolados sem nenhuma presença humana, o que dá a sensação de que você pode estar sendo observado mesmo estando supostamente sozinho. Mas se esse lugar for estranho bastante para parecer um sonho do qual você não vai acordar, bom, eu lamento informar que talvez você tenha parado em uma dimensão alternativa. Não necessariamente as Backrooms, mas a gente vai chegar lá. Geralmente, esses lugares completamente isolados onde você tá supostamente sozinho, bom, lamento informar que talvez você não esteja totalmente sozinho. Porque independente do lugar onde você esteja, mesmo se não for nas Backrooms ou outra dimensão alternativa, provavelmente é mais provável ter uma criatura te perseguindo na espreita até ela dar as caras. O Trevor Henningson é um mestre em colocar criaturas em espaços liminares e trazer a estética mais aterrorizante e única que você já viu. Porque todas as suas criações giram em torno dessa ideia. Você em um lugar completamente isolado e completamente sozinho, mas com uma criatura te espreitando no escuro ou em qualquer lugar que você não consiga vê-la. Se só o próprio espaço vazio em si já dá um medo e um desconforto estranho, quem dirá a criatura que você encontra nesse lugar, sabendo que você não tá mais sozinho e que você tem que lutar para sair vivo se você tiver sorte. A sensação de andar sozinho em um lugar completamente desconhecido, você não vai escapar da sensação de também estar sendo observado mesmo estando nesse lugar sozinho. E também é capaz de você sentir estranheza e nostalgia. Claro que a parte da estranheza dá para entender, porque às vezes esses lugares são completamente surreais e não fazem sentido nenhum, mas a nostalgia não faz sentido para mim. Acho que é pelo fato desses lugares também remeterem a playgrounds e coisas sobre a infância. Tá bom, agora vamos falar sobre elas, as famosas Backrooms. O que exatamente elas são? A essa altura do campeonato eu acho que você sabe exatamente o que elas são, mas se você não sabe, vamos para o resumo completamente preguiçoso, porque eu não tô a fim de me aprofundar nisso. Em 2019, alguém no 4chan postou essa imagem de uma espécie de escritório amarelo completamente vazio com o chão morfado. Então, como qualquer creepypasta naquela época, virou uma coisa popular e as pessoas começaram a criar seus próprios levels nas Backrooms. Com o passar do tempo, várias obras foram criadas ao redor desse conceito ou mostrando mais sobre as Backrooms. Lembra que eu disse que você poderia cair em uma dimensão alternativa com um espaço liminar sem ser as Backrooms? Pois é. Muitos criadores usaram essa ideia de espaço liminar das Backrooms e usaram a seu favor para criar suas próprias obras. Como, por exemplo, as Slide Rooms, que são playgrounds surreais de outra dimensão levada através de um escorregador. E como já era de se esperar, tem uma criatura ou outras criaturas vagando por essa dimensão.
Também temos Obelisk, que é um analogue horror sobre uma casa completamente vazia e sem janelas, onde uma criatura supostamente sequestra pessoas para ela. Se vocês quiserem que eu cubra, já sabem o que fazer, é só comentar aí embaixo. E também temos The Westview, que é sobre um cara que encontra um shopping abandonado e tenta explorar ele, mas é perseguido por um gigante. Claro que tem uma história bem mais elaborada e bem mais complexa por trás, mas isso a gente deixa para depois. E se vocês quiserem de fato entender a história com outra pessoa explicando de uma forma melhor, eu vou deixar aí na descrição os vídeos do Zedin, porque eu acho que vocês vão gostar bastante. Ele é ótimo em explicar esses conceitos, a narrativa dele é muito boa. Claro que ele pode tentar invadir sua casa e fazer coisas nada suspeitas com você, mas isso a gente releva. Enfim, vamos voltar para o nosso assunto original. Eu particularmente acho as backrooms parcialmente infinitas, porque considerando a quantidade de levels e que talvez ninguém tenha conseguido escapar, se é que alguém conseguiu escapar, basicamente interessante pensar que talvez exista uma saída, mas eu acredito que não tenha. Porque não tem uma entrada específica nas backrooms, que nem Sete Além, você pode brotar lá de uma forma completamente aleatória. Isso é só uma comparação hipotética, porque afinal as backrooms é só uma história. A gente tá tratando elas como se elas fossem reais, só pra gente ter uma noção. Considerando que as backrooms é um lugar supostamente infinito com vários levels e várias salas e que você com certeza sai de um só para parar no outro, é meio difícil encontrar uma saída assim. Agora vamos falar dos levels mais famosos das backrooms e a minha consideração e humilde opinião com relação a eles. Level 0, também conhecido como Lobby. Então, não tem muita coisa para acrescentar, considerando que esse level é o início das backrooms, literalmente. Sinceramente, eu acho meio nada a ver ter uma criatura logo de cara no lobby te perseguindo, independente se você encontrar ela, mas você sabe que ela tá ali de alguma forma. É meio paia, tá ligado? Temos as pull rooms, né? Outra parte das backrooms que dispensa a apresentação. Eu acho que ela causa mais angústia em pessoas que não gostam muito de lugares fechados com piscina e pessoas com talassofobia. Mas considerando que tem um level específico para quem tem talassofobia, que eu vou falar dele daqui a pouco. Pra mim, as pons é bem ok, não é muito de causar medo, fora que não tem nenhuma entidade. O objetivo desse level é um lugar com piscina quente e confortável pra te deixar relaxado. Level Fun, também conhecido como o level mais perigoso das backrooms. O que é meio estranho e um tanto quanto irônico, na verdade, porque fun é diversão e divertido em inglês. É terror infantil. É um cenário de fato nostálgico porque remete à infância, independente se você foi num salão de festas quando você era criança ou não. Mas também considerando que tem um bando de criaturas sorridentes amarelas te perseguindo, não é legal não. Tem um level 94 também, que eu acho bem peculiar e interessante pelo fato de lembrar de fato Windows 94, só que com uma vizinhança, tipo uma vila nas montanhas, com as casinhas aleatórias. Eu nem sei se tem entidade nesse livro. E sobre o level de talassofobia que eu mencionei há um pouquíssimo tempo atrás, então, esse é o level 7. Onde você literalmente para no meio do mar, mas é como se você estivesse andando sobre ele e não se afogando completamente porque ele é raso. Esse level de fato só funciona pra quem tem medo do mar. Eu não tenho tanto medo do mar, mas eu também não gostaria de navegar e acabar que nem o Titanic. Bom, é claro que dependendo da interpretação e do tipo de level que você achar em qualquer wiki que você for, vai ter levels diferentes. Desde uma estrada vazia, salas completamente vermelhas do mesmo escritório amarelo que a gente caiu no início e posteriormente um mercado ou uma garagem. E reforçando a minha teoria, assim como a Fundação SCP, você pode criar novos espaços e novos levels para as backrooms, transformando elas em um complexo infinito. E claro que também não é todo espaço liminar que faz parte das backrooms, vale lembrar disso.
Porque se você reparar, qualquer espaço vazio que você esteja pode ser um espaço liminar. Como, por exemplo, essas duas fotos que eu mesma tirei. Vai me dizer que não te dá um desconforto só de olhar para elas. Claro que espaços liminares surreais, que nem a gente vê nas backrooms e outras obras que são abordadas nesse tema, é meio difícil. Acho que você vai ter uma noção específica dessa sensação que esses espaços causam quando você faz alguma exploração urbana. Normalmente, explorações urbanas são feitas em lugares abandonados e dá pra entender a sensação de espaços liminares quando a gente vê um lugar abandonado. E as backrooms fazem tanto sucesso até hoje porque ela mistura o conceito de realismo e surrealismo. E também brinca com o horror psicológico, porque a sensação de estar sozinho em um lugar onde era para ter pessoas normalmente e a sensação de estar sendo observado constantemente, mesmo que supostamente esteja só você naquele lugar, é de fato bem assustador. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Isso me ajuda pra caramba e me deixa muito feliz. E créditos especiais para o Viral Quest, porque os vídeos dele me ajudaram pra caramba pra montar esse roteiro. Lembrando que se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, o link tá na descrição. Obrigada e até a próxima!